Santo Espírito de Deus tem liberdade, que através da palavra de Deus, quebrantar os corações nesta noite e derramar o óleo da tua unção sobre as nossas vidas. É certo que a sua presença está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Pode se sentar, amados. Quero convidar que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Abre também aqui, amados, Marcos, capítulo 11, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Vamos ler juntos o versículo 23? Porque, em verdade, vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Louvado seja o nosso Deus, sua palavra é fiel e verdadeira, e ela penetra nos nossos corações, produzindo os frutos que o seu coração deseja, Deus. Cumpre o teu propósito em nome de Jesus. A oração tão simples que Jesus nos ensinou, nós temos ouvido sendo ministrados muito a respeito da oração, da importância, do poder, da arma que nós temos enquanto somos igreja. Não no individual apenas, mas principalmente quando exercemos e usamos a arma da oração como igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Então, quando nós somos igreja e nós oramos, a oração da igreja é ouvida. É uma oração mesmo atendida. Deus é o mesmo hoje, como era, por exemplo, lá com Josué. Josué orou, o sol parou. Eu disse e digo aqui a cada um de vocês, com convicção, de que a oração ela é tão poderosa quando feita assim num relacionamento estreito com Deus, que se Deus precisar criar alguma coisa que não existe por você, Ele vai fazer. No dia que Josué estava lá, na peleja, na batalha, ele precisava de alguma coisa que nunca tinha acontecido. Então ele tinha dito: Senhor, nós precisamos aí de um dia maior. Nós precisamos aqui guerrear, ganhar essa batalha. E a Bíblia diz que o sol parou e a lua
se deteve, e a Bíblia diz que não houve dia como aquele, nem jamais haverá. Deus atendeu a oração de Josué. Então Deus fez e criou algo que não existia. E nós temos hoje assim, estamos revivendo, Deus, o Espírito está reavivando e nos fazendo trazer a memória de que Deus é o mesmo hoje e que quando eu oro, Deus faz também coisas semelhantes e até maiores, porque Ele é poderoso. Os discípulos perguntaram a Jesus como orar e Ele ensinou então como orar. É a oração que todos nós conhecemos, do Pai Nosso. Mas se você observar, hoje não quero focar e enfatizar aí, mas eu quero dizer ali no finalzinho, aonde a gente termina o versículo ou a oração dizendo: pois teu é o reino, a honra e a glória para sempre. Amém. Mas o versículo seguinte vem dizendo o seguinte, que se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque se nós perdoarmos, nosso Pai, o nosso Deus, nos perdoará. É simples de entender. Mas o inimigo tenta trazer complicação na hora de executar. Mas nessa noite, eu creio que o Espírito Santo está aqui para sarar os corações, para nos ajudar. Depois aqui no Evangelho de Marcos, de uma forma diferente, mas também está falando de oração. Está falando que tudo quanto nós pedimos a Deus em oração, que Deus vai nos fazer. E eu não sei se alguém aqui teve algum dia a impressão de que Jesus começou a falar de um assunto e terminou falando de outro. Porque Jesus começa a falar de oração, a falar de fé, a falar de ousadia, de visão, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, crê que isso vai acontecer, e isso vai acontecer, e de repente Jesus fala assim, mas quando você estiver orando, se você se lembrar que tem algo contra alguém, perdoa. Porque se não perdoardes, o vosso Pai também não vos perdoará. Então alguém possa ter a impressão de que Jesus começou falando de uma coisa e terminou com um assunto diferente. Mas eu quero te dizer, amados, nós precisamos avançar na intimidade e na forma de orar. E para isso, nós precisamos ter o nosso coração limpo de toda mágoa e de todo ressentimento. E o mundo atual, a igreja moderna, não vou falar do mundo lá fora, não. Quero dizer assim, da igreja dos dias de hoje, infelizmente, a maioria tem se revestido de um super-homem e uma super-mulher, que por estar um tempo na igreja, acha que não peca mais. Acha que está e que não precisa perdoar, e que não precisa pedir perdão a Deus. Quando na realidade, nós devemos produzir, como diz a Bíblia, frutos dignos de arrependimento todos os dias. Não importa o título, pastor, bispo, apóstolo, diácono ou apenas um servo. Importa que nós temos que todos os dias ter um coração, isso agrada a Deus, sabia? Ter um coração contrito, quebrantado diante da presença de Deus. E sabe quando é que essas coisas começam a acontecer, amados? É quando o homem se apoia muito em si mesmo, quando ele está apoiado no dinheiro que tem, na posição social que ele ocupa, naquilo que ele foi conseguindo, e então ele começa a achar que ele é suficiente. O rei Davi, a Bíblia descreve como sendo um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. E quando falavam com ele, olha, você fez isso, mas eu sou o rei, eu posso. Quando ele mandou Urias para frente da batalha para ser morto, ele fazia porque ele era o rei. Mas também nos ensina com um coração arrependido, que ele foi lá falar para Deus,
e derramado aos seus pés, ele cantava e orava salmos. Quando ele estava ali angustiado, ele colocava isso diante de Deus. Ele falava, no dia da minha angústia, o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. E eu clamei, e Ele me ouviu. Quando estava tudo bem, ele também orava e cantava salmos e falava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Não deixe nos dias de hoje, amado, que eu não sei qual é a sua posição social, quais são as suas condições financeiras, não sei quem você é, aonde você vive, mas eu sei que Deus sempre será Deus e que Ele deseja adoradores verdadeiros e deseja corações arrependidos. Quer ver? Quero que você abra, por favor, ali em Salmos, capítulo 32. Amado, eu quero aqui, antes de ler, dizer a você, você vai se lembrar, certamente, a maioria se lembra daquele texto bíblico, aonde fala do credor incompassivo. Diz que um homem devia uma quantia ao rei, e ele foi e pediu, suplicou que fosse perdoado, e o rei o perdoou. Tá bom, está perdoado. Mas logo adiante, um conservo dele, como diz a Bíblia, um igual, um semelhante a ele, que também lhe devia, fez a mesma coisa, suplicou e pediu que ele tivesse clemência e lhe perdoasse. Mas ele nem se lembrou do perdão que ele tinha recebido, e ele agiu e mandou prender aquele homem. Ele não agiu de igual forma. Quando a pessoa começa a virar senhor de si, ela começa a ter dificuldade em perdoar. Hoje eu vi aqui a ministração com a pastora dizendo que nós precisamos, e nós fomos, eu creio em nome de Jesus, quem precisava ir, foi liberto de pensamentos do passado, que prendia ao passado, seja de grandeza, seja de sofrimento, seja de ressentimento, está destruído em nome de Jesus. E aquele homem, ele, mesmo recebendo o perdão do seu rei, não agiu de igual forma. Nós precisamos limpar o nosso coração. Deus se agrada tanto disso. Nós podemos citar várias. Você vai se lembrar. Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes um irmão vai pecar contra mim e eu tenho que lhe perdoar? 7 vezes? É o tão conhecido 7 vezes, né? Não, mas 70 vezes 7. Perdoa sempre. Um coração pronto a perdoar. Podemos assim lembrar de várias vezes. Uma vez, um texto da Bíblia também que diz assim, se alguém vai oferecer uma oferta ao Senhor, e no caminho ao altar para entregar a oferta do Senhor, se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, o que ele deve fazer? Primeiro, deixa a oferta, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois vem e entrega a oferta. Oh, glória! Porque Deus deseja corações despreendidos da maldade que vem de Satanás, mas ele não tem poder sobre a igreja de Jesus. Quando nós começamos a agir assim, amados, a oração, eu volto na oração do Pai Nosso, é porque nós entendemos o ensinamento de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, Deus, da mesma maneira que eu tenho perdoado os que me têm ofendido. Age comigo, Deus, da mesma forma com que eu tenho agido com os meus semelhantes. É isso que eu estou pedindo a Deus. E é por isso que a palavra é tão justa, tão fiel, que diz assim, que se perdoardes, Deus perdoa. Se não perdoardes, Deus vai fazer de que forma? Da forma que eu fiz. Então quem é que determina? Na realidade somos nós. Eu e você. Se eu perdoo, Deus me perdoa. Se não, Deus não perdoa. Versículo 1 do capítulo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Aleluia. Cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi fazendo a oração a Deus, confessando a Deus os seus pecados, confessando mesmo. Senhor, enquanto eu calei, ele diz que ele adoeceu no corpo, os seus ossos envelheceram, doía. Amados, vocês acham que isso não acontece hoje? Isso era uma oração bonita do tempo de Davi. Se o Espírito te revela hoje, na presença de Deus você confessa a tua vida, os teus pecados hoje, porque até de enfermidades você vai ser livre em nome de Jesus. Por causa do pecado. E nós precisamos ter a consciência de pedir perdão. Mas eu comecei dizendo sobre perdoar, porque como é que eu peço perdão se eu não perdoo? É preciso ter o coração limpo. Ainda, aqui, quero, no seguinte, no 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho, oh, aleluia. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra forma, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Vamos ler esse trecho junto? Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aquele que confia, que confessa, que está íntimo, que ora, esse tem a assistência da misericórdia de Deus. É maravilhoso. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Oh, aleluia. Adianta a sua Bíblia aí, amados. Olha aqui que maravilha. No Salmo 51. Eu não costumo ler, mas vamos ler o título aqui que diz, olha, confissão e arrependimento. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. No versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável pelas corrupções aí existentes no mundo, pelo pecado que nos assedia todos os dias, que Deus cria em nós um espírito assim inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Oh, glória a Deus. Lá no versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Aleluia. Um espírito quebrantado. Eu leio novamente. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado, um espírito quebrantado diante de Deus. Senhor, como aquele filho pródigo, veio e disse para o pai: eu pequei contra ti, contra os céus. Não sou digno
Ele reconheceu. Mas eu vim para que o Senhor me trate como um funcionário. E o seu pai o recebeu como um filho, colocou roupas novas. E eu quero te dizer uma maravilha de Deus. Deus é rico em perdoar. É tempo de oportunidade. A primeira carta de João diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós somos mentirosos. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quebrantado diante de Deus. Colocado diante de Deus. Oração em Isaías diz assim que os ouvidos de Deus estão sempre abertos, atentos. Não é a mão de Deus que está encolhida, e nem o seu ouvido tapado, mas o que faz uma oração não chegar diante de Deus é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. E termino dizendo, para que nós possamos então falar um pouco com o nosso Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós temos ouvido bastante. Se é uma condição, como diz o Rodrigo, sine qua non. Uma condição que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e fizer o quê? Orar. O que mais? Buscar. E tem mais um. E se converter dos seus maus caminhos. Aí eu ouvirei. Sararei, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Quer oração atendida? Ore, busque. Se humilhe diante de Deus. Peça perdão a Deus. Reconheça o mau caminho. O Davi reconheceu, disse a Deus: enquanto eu calei meu pecado, Senhor, eu vivi doente. Os meus dias eram como sequidão de estio, mas eu confesso o meu pecado diante de Ti. E Deus é misericordioso para nos perdoar os pecados. Amados, continue com o propósito de orar e falar com Deus todos os dias. Mas não se esqueça disso. E quero te dizer assim, tome cuidado, porque muitos são enganados e dizem assim: não, mas pastor, eu não tenho nada no meu coração. Meu coração está limpo, eu não fiz nada, eu não... Examine mesmo, cada um de nós. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Voltando a dizer que nós todos carecemos da glória de Deus. Todos pecaram e carecemos da glória de Deus.